Boa noite, boa noite. Deus abençoe a sua noite. Quero meditar hoje em 1 Coríntios 2:12, que diz assim: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aí o 14 assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Eu vou ver outro texto aqui que fica em João 4:17, que diz assim: A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. A palavra de Deus diz que quem tem o Espírito Santo de Deus, ele discerne a todos, mas ninguém o discerne. Jesus, ele conversou com aquela mulher, chegou perto daquele poço, conversou. Aquela mulher, ela não identificou quem era Jesus. Ela não teve o discernimento de saber que ele era Jesus. Quem era aquele homem? Ela não teve essa percepção de saber quem ele era. A palavra de Deus diz que quem tem o Espírito de Deus discerne a todos, mas não é discernido. Ele se aproximou daquele poço porque ele já conhecia aquela mulher, ele já conhecia o íntimo daquela mulher, ele conhecia a vida daquela mulher, ele tem o discernimento daquela mulher, da vida daquela pessoa. Mas aquela mulher, não tendo esse conhecimento, não tendo o discernimento de Deus, ela não podia identificá-lo. E ele fala: chama o teu marido. Ela disse que não tinha marido. E ele diz verdadeiramente que ela não tinha. Ela teve 5, mas o que ela tinha não era dela. Ele fez uma revelação da vida daquela mulher, que talvez outras pessoas não soubessem. Ele discerniu o que estava na vida dela, na mente dela, no coração dela, o que ela vivenciava. Ele teve um discernimento espiritual, um discernimento profundo sobre aquela mulher. E a Bíblia diz que que quem não tem não pode discernir, né? Não discerne. Então aquela mulher, ela não tinha esse conhecimento de Deus para discernir, ter uma discernição de saber que aquele homem era Jesus, que aquele homem era um profeta. Ela só entendeu que ele era um profeta
quando ele revelou no profundo, no oculto, a vida dela. Eu quero dizer nessa noite, você que tem o Espírito Santo de Deus, você que busca a Deus, você que conhece os segredos de Deus, porque algumas pessoas podem até achar, mas é coisa de gente louca, conhecer as coisas de Deus. Sim, a palavra de Deus diz que nós temos tesouros escondidos, né? Que Ele nos revela os tesouros escondidos. Basta crer, buscar, que Deus Ele nos revela a todos aqueles que crê e buscam. E uma coisa interessante, a palavra de Deus diz que discernimos a todos e não somos discernidos. E uma coisa maravilhosa, gloriosa, às vezes eu vejo muitas pessoas que se diz crente, enfim, pessoas que diz que conhecem a palavra de Deus, mas os testemunhos são outros. Os testemunhos são fora do que a palavra diz. Se a palavra está dizendo que nós discerne a todos, não somos discernidos, mas é uma coisa a discernição é para todo aquele que busca a Deus, que crê em Deus. Deus dá esse dom maravilhoso, esse discernimento do alto, de não deixar a gente enganado com algumas coisas, ou de mostrar realmente. E é uma coisa tão interessante que tem pessoas que a gente não tem aproximação, não tem intimidade, não tem assunto nenhum, mas Deus mostra como está aquela pessoa, como está aquela vida. E só para a gente orar, só apresentar para Ele. E com o tempo, a gente tem a confirmação daquilo que Deus falou, né? E eu fico a meditar em algumas coisas, quando a palavra de Deus manda que nós busque a Deus, busque a Ele, fuja da aparência do mal. Ele diz para a gente fugir da aparência do mal. Então, fugir da aparência do mal são tantas coisas. São tantas coisas que nos afasta desse Espírito maravilhoso, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem para nós coisas boas, coisas que nos edifica, nos valoriza, que transforma o nosso ser todos os dias. Agora, quando a gente vê as pessoas que conhecem tudo isso que Deus tem para cada um, que Deus quer de cada um, e a gente vê coisas contrárias, no sentido de que a pessoa não entende que nós vivemos, nós somos pecadores, sim, mas a palavra diz que somos pecadores remidos. Nós somos pessoas conscientes daquilo que fazemos, daquilo que não devemos fazer. Nós temos consciência das coisas. Se muitas vezes faz, talvez por
sei lá, não sei nem dizer por que que as pessoas praticam certas coisas, tendo essa consciência, sabendo que não deve, que não pode. Então a palavra de Deus diz assim: fuja da aparência do mal. E a aparência do mal qual é? Para que eu possa não ter o discernimento que essa palavra está dizendo, para que eu não tenha, eu preciso não fugir da aparência do mal. Quando eu não fujo da aparência do mal, eu também não consigo ter o Espírito de Deus. E qual é essa aparência? Quando tem uma rodinha ali que se diz cristã, que se diz crente, que se diz povo de Deus, que está na fofoca, eu devo correr para longe. Ah, mas é crente, é irmão. Mas para mim não me serve. Eu devo correr desse meio. Está um povo ali que se diz povo de Deus, praticando certas coisas. A palavra de Deus diz para mim fugir. Fugir. Ah, mas é irmão, mas é seu irmão em carne. É fugir. Então, para minha pessoa, se eu quiser ter o discernimento das coisas que Deus tem para mim, se eu quiser conhecer, ter esse discernimento de quem é, quem não é, quem deve, quem não deve, quem eu devo estar próximo ou não, a quem eu devo a quem eu devo realmente confiar ou não, eu tenho que ter esse discernimento, né? Então a gente vê muitas pessoas encapadas aí, com a Bíblia debaixo do braço, falando de Jesus e muitas vezes nem conhece ele. Nem conhece, nem sabe como essa moça, a mulher samaritana, ela falou com ele, esteve com ele, ouviu aquilo que ele pediu para ela, que foi a água, mas ela não jamais talvez passou pela mente dela que fosse Jesus. E às vezes acontece com a gente de estar conversando com algumas pessoas cristãs e às vezes os assuntos é tão desagradável, as pessoas não entendem que nós estamos sobre uma tão grande nuvem de testemunho, nós não vivemos só carnalmente, nós vivemos no meio espiritual, que as coisas acontecem, nós estamos numa guerra espiritual. Triste de quem não crê, porque sofre. Quando a gente tem esse discernimento que estamos numa guerra espiritual, a gente fica vigilante, a gente fica atento, a gente sabe que as coisas não acontecem por acaso. Então, a minha luta, a minha guerra não é contra fulano nem cicrano, nem Maria, nem Antônio. A minha guerra é contra o mal. Então, essa guerra contra o mal, a gente só pode ganhar, só pode vencer com jejum e oração, não com briga, nem com palavras, nem com soco, mas com jejum e oração. E sabendo que eu preciso ter esse discernimento da parte de Deus para poder estar nessa guerra, estar lutando espiritualmente, com jejum e oração, para que eu possa vencer, para que o mal saia de quem esteja, para que as coisas andem. Então, quando a pessoa não entende isso, que nós estamos numa guerra espiritual, leva tudo para o pessoal. Ah, porque fulana falou de mim, é porque fulana... E eu vejo, eu observo a maioria dos cristãos juntos naquela rodinha, conversando assuntos que a Bíblia diz
que devemos fugir, devemos correr desses assuntos. Ah, porque fulano está olhando feio para mim, é porque fulano disse isso, é porque fulano disse aquilo. E aquilo está dando um bom investimento, um, um bom retorno para o inimigo, para que ele continue fazendo aquilo que ele deseja. A guerra, a contenda, o disse-me-disse. Então, eu entendo que as coisas de Deus é como uma escola. Todo dia eu aprendo um pouquinho. Agora, quando eu vejo esse tipo de assunto, quando eu vejo esse tipo de pessoas, eu vejo que não aprenderam ainda. Mas continuando, Deus vai ensinar e vai aprender que nós não temos que lutar contra ninguém. Ninguém. Nós temos que orar a Deus, pedir misericórdia a Deus, sabedoria do alto, para que as nossas lutas sejam vencida com as armas certas, jejum e oração, para que Deus nos dê vitória, para que Deus nos abençoe e tire o mal que nos cerca, tire o mal que esteja em mim, nos abençoe e nos dê vitória. Então isso, quero que fique para sua meditação, que de todos, que discernimos a todos, mas não somos discernidos. Por que não somos discernidos? Se alguém que tem o Espírito Santo de Deus orar por mim, certamente Deus vai revelar e vai discernir quem eu sou, quem você é. Agora, quando não tem essa comunhão, nunca vai ter esse discernimento, quem eu sou, quem fulano é, o que Deus quer, o que Deus está fazendo. Então, fica o convite para buscar a Deus, pedir discernimento do alto, quem é e quem não é, como deve andar, como deve fazer, aonde deve estar, com quem, o que deve falar, com quem deve falar. Então, fica para a sua meditação. 1 Coríntios 2, 2:14. 2:14, que fala sobre o discernimento, que é uma coisa gloriosa. Às vezes você passa por uma pessoa, vê uma pessoa e Deus revela algo ali que a gente parece que é um raio-x que passa sobre aquela pessoa, que a gente pode ver no íntimo o que se passa, o que está acontecendo. Mas é coisa, quando Deus mostra, é coisa para a gente estar orando, apresentando aquela pessoa, o que está se passando, né? Por esses tempos eu estava no canto e Deus me mostrava duas mulheres que muito angustiadas, que tinha problemas familiares, e Deus mandava só que orasse. E eu comecei a apresentar aquelas pessoas, aquelas duas mulheres, e eu nunca conversei com essas pessoas, nunca tive a oportunidade de conversar, mas tive a confirmação que todas duas têm problemas familiares e que realmente precisa da intercessão, da oração, da presença de Deus na família, no marido, na família em si, no casamento. Então precisa que a gente ore, apresente. Se Deus mostra, é porque Deus quer que haja uma intervenção de oração. Não é coisa para a gente
ir se intrometer na vida da pessoa, mas orar, porque Deus quer fazer algo. Então fica para a meditação sua e minha, que Deus abençoe a sua noite, o seu dia.